Boa noite, galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um episódio da Jornada Você Viajante. A gente está, então, na metade da nossa terceira semana de jornada. E lembrando, o objetivo da Jornada Você Viajante é transformar você em um viajante ainda mais experiente, para que você tenha ainda mais ferramentas em mãos, mais estrutura para você poder planejar suas viagens sozinho. Então, um dos grandes objetivos não só da Jornada Você Viajante, mas como do Fórmula de Viagem, é trazer independência para você no processo de planejamento de viagem, para que você consiga organizar suas viagens do seu jeito e, consequentemente, economizando por isso, né? Então, o objetivo da Jornada Você Viajante é trazer mais algumas ferramentas, mais alguns elementos para vocês e também trazer algumas discussões que vão te ajudar a se tornar, então, um viajante que busca mais experiências, que tem viagens com mais propósito para você, que tenham mais a ver com você. Então, esse é o objetivo da Jornada Você Viajante. E no episódio de hoje, nesse vídeo de hoje, eu quis trazer uma provocação. Eu quis provocar as pessoas que já viajam com frequência, que já planejam as suas viagens com frequência, mas eu quis fazer... É uma provocação num bom sentido, tá? Não vão entender de um jeito errado. Eu questionei: será que você, como viajante experiente, sabe tudo sobre planejamento de viagem ou tem alguma coisa que você possa aprender a mais? Será que tem alguma coisa diferente que pode te ajudar a ter experiências melhores ou fazer alguma etapa do planejamento de forma melhor ou mais rápida? Então é dessa forma que a gente entra então nesse episódio de hoje, nesse vídeo, aqui nessa live. E a minha resposta para essa pergunta que eu mesma fiz é que sim, sempre tem algo que a gente possa aprender de diferente, que a gente pode trazer ali pro jeito como a gente planeja e organiza as coisas. E isso sou eu também falando como uma viajante experiente. Eu tô sempre buscando novas ferramentas, claro, não só para mim, como para vocês, né? Para ensinar novas coisas para vocês, ferramentas mais novas, novos processos, jeitos mais rápidos e melhores de fazer as coisas. Mas sim, sempre tem alguma coisa diferente que a gente possa fazer, diferente do nosso jeito normal. Então é sempre legal a gente buscar novidades e novas plataformas, né? No mundo das viagens, vamos pensar aqui alguns exemplos dos viajantes, dos viajantes mais... Não profissionais, não é bem a palavra, mas as pessoas que já planejam suas viagens há mais tempo. Eu tenho a oportunidade de conversar com várias dessas pessoas, com vários de vocês que estão aí me vendo, com os meus alunos, com os meus clientes, enfim, com várias pessoas. E diversas vezes eu escuto de pessoas que viajam com frequência, que, por exemplo, na parte de passeios, elas fazem só o básico. Elas pesquisam o básico ali do que tem para fazer na cidade, para ter uma noção de quanto tempo ficar e ficam por ali, e aí quando estiverem em viagem, lá na viagem mesmo, é que elas vão atrás de mais informações, mais atrações, e aí elas vão descobrir o que elas vão fazer. E o que isso significa? Para mim, significa que a pessoa vai perder tempo útil de viagem dela enquanto ela estiver lá, porque ela vai descobrir essas coisas enquanto ela está em viagem, ao invés de fazer esse processo antes. Então, esse é um exemplo de uma coisa que um viajante que é experiente talvez faça, e talvez ele faça isso justamente porque ele se considera experiente, então ele entende que ele não precisa mais fazer esse planejamento, quando na verdade ele tá pecando de alguma forma, porque ele vai ter que ocupar esse tempo, ele vai gastar esse tempo descobrindo o que ele vai fazer quando ele estiver em viagem, né? Porque infelizmente a gente não consegue passar muito tempo no mesmo lugar, então uma coisa é você viajar para um lugar e ficar 2 meses naquele lugar. Você não precisa ir com tudo calculado, porque realmente você vai ter tempo de descobrir lá o que você vai fazer. Agora, se você vai para um lugar para passar uma semana, 6 dias, 5 dias, você precisa calcular a tua rota um pouquinho melhor para você aproveitar bem esse tempo. Então, esse é só um exemplo, tá? Que eu queria aqui trazer para vocês de algumas coisas que a gente faz. Ou às vezes, o jeito que eu preparo então esse meu roteiro, tem pessoas que preparam uma lista simples, que imprimem um papel, que gostam de usar um mapa de papel durante a viagem. Não tem nada de errado nisso. Mas será que não tem alguma ferramenta? Será que não tem alguma coisa diferente que você possa usar?
que talvez vai trazer uma otimização de tempo para você, uma praticidade, e vai e com isso você pode ou aproveitar esse tempo para descobrir mais informações, ou aproveitar esse tempo a mais que você tem para fazer outras coisas. Então, a ideia da conversa de hoje é trazer um pouquinho algumas ferramentas e algumas ações que eu considero que nem todo viajante que é experiente conhece. Tem algumas ferramentas aqui que vão ser novidade para algumas pessoas. E com certeza essa conversa vale também para quem ainda não viaja ou viaja pouco, ou para quem ainda viaja muito com agência de viagem, mas está procurando viajar de forma mais independente. Então essas dicas, essas ferramentas que eu vou trazer hoje cabem perfeitamente para todos esses cenários, tá bom? Para eu poder conversar com vocês sobre essas ferramentas, como muitas delas são ferramentas, né, no computador, no nosso celular, eu vou precisar mostrar a tela para vocês, porque se eu for só falar, eu vou ficar aqui só falando e vocês não vão conseguir ver, e eu quero que vocês vejam elas um pouco na prática. Eu não vou entrar tão a fundo em cada uma delas, porque vão ser várias dicas, e cada uma delas merece, posteriormente, um vídeo, talvez específico para cada uma delas, mas eu quero trazer aqui, então, essas dicas que podem ser novas para muitos de vocês, para que vocês conheçam essas ferramentas, busquem mais informações sobre elas, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui compartilhando a tela com vocês. Espera aí que eu vou inverter aqui e aí ninguém vai ver, vocês não vão ver espelhado, tá? Prometo para vocês. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Vamos lá. O que eu quero começar apresentando para vocês? Deixa eu só ajeitar a câmera que tá um pouquinho torta. Ai. Deu. O celular tá aqui no tripé, ele tá um pouquinho torto, agora vai ficar um pouquinho menos torto. A primeira ferramenta que eu quero apresentar para vocês, que eu acho que muitas pessoas não conhecem ainda, é o nosso amigo, não o Google em si, mas o Google Travel, o Google Viagens. Vou até dar um zoom aqui. Olha só, essa aqui é a carinha do nosso Google Viagens, gente, tá? O que a gente pode fazer com essa ferramenta? Quem já conhece e quiser comentar, quem não conhece também, pode botar aqui nos comentários. Me digam aí se vocês já tinham ouvido falar, se vocês já conheciam o Google Viagens, tá? Me contem aí que eu quero saber se é novidade para vocês ou não. Então, o Google tem essa plataforma aqui. Você vai lá no próprio Google mesmo, na pesquisa do Google, e digita Google Viagens e você vai parar aqui, então, nessa plataforma. Ó, tá? O que a gente vai começar aqui? Ele tem 3 categorias, o Explorar, o Voos e o Hotéis, tá? Vamos aqui no Explorar. Vamos pegar um exemplo aqui bem clássico, Paris. Vamos dar um Enter e vamos ver o que o Google traz pra gente. Deixa eu diminuir o zoom aqui, que senão vocês não vão conseguir ver, tá? Depois eu quero ver vocês fuçando esse Google Viagens aqui, porque ele é super legal. Olha só, a gente clicou em Paris e ele vem para um guia de viagem de Paris. Então, para começar, esse aqui é o melhor universo, gente. Olha só, para quem não sabe por onde começar, você consegue começar por aqui sempre. As atrações vão estar sempre aqui embaixo, ó, coisas legais para fazer. Deixa eu selecionar aqui. Vou até abrir numa outra aba aqui pra gente ver. Então, ele vai levar a gente pra parte das atrações. Desculpa que eu tô aqui no tripé e acabo mexendo. Olha só, ele traz todas as atrações que tem em Paris. E aqui vai longe, que ele traz muita coisa mesmo, as principais. Aqui em cima você pode categorizar. Não sei se vocês estão vendo meu mouse. Aqui em cima tem arte e cultura, aqui tem história, assim. A gente clicar, ele vai filtrando por tipos de categoria, museus, ou quero ver o que tem de atividades ao ar livre. E aqui ele tá sempre mostrando pelo mapa, olha só. Sempre tem um mapinha ali do lado para dar uma noção pra gente de onde é que é aquele lugar que tá mostrando. Então, isso aqui é o começo para qualquer pessoa. Não sabe o que tem para fazer na cidade, você vai aqui na parte de explorar do Google, tá? E aí você vai vir para esse guia aqui.
Inclusive, aqui embaixo ele tem, olha, planos de dias sugeridos. Ele tem algumas sugestões de roteiro. Aqui embaixo ele tem quando visitar, ele te mostra como é que é a quantidade de pessoas por época do ano, média de temperatura, média aqui de precipitação, né, de chance de chuva. Inclusive ele já aponta vídeos do YouTube aqui, de canais de viagem que tem vídeos legais sobre Paris, tá? Então, é uma ferramenta incrível. E aqui embaixo ele, inclusive, traz roteiros casando com outras cidades. Aqui ele traz sugestões de roteiro e traz, inclusive, aqui embaixo, ó, sugestões, outros lugares para explorar, que você pode tirar algumas ideias aqui de passeios bate-volta a partir de Paris, por exemplo. Então, aqui é um começo excelente. É a única ferramenta que você vai usar para montar todo o teu planejamento de viagem? Não é, porque você vai encontrar informações mais básicas aqui, você não vai conseguir aprofundar muito, mas ele é um excelente começo e ele te dá um ótimo rumo aqui para você começar a explorar daí outros canais, outros blogs de viagem, tá? Verusca, obrigada. Ela falou que as minhas lives estão demais. Gente, eu fico muito feliz mesmo, de verdade, tá? De coração. Beleza, temos o guia aqui de viagem. Isso aqui é uma parte do Google. Aqui tá, as principais atrações. O que a gente tem também? Vou clicar aqui no voos. E ele vai abrir uma das minhas partes favoritas. Se vocês não estiverem vendo direito, vocês me avisem. Que é o Google Flights, tá? Eu vou aqui só alterar de Florianópolis, que é por onde ele puxa, porque como a gente tá em época de coronavírus, ele não tá nem puxando voo saindo de Florianópolis, tá? Vou botar um pouquinho mais pra frente, só pra gente ver. Mas aqui ele é uma ferramenta de busca de voo normal, tá? Como vocês já estão habituados em outras ferramentas, tá? Não tem mistério aqui. Então, ele vai puxar aqui os voos, normal. Vocês vão selecionar. A única coisa que não dá pra fazer por dentro do Google é que você não vai comprar por aqui, mas olha só. Ele vai te indicar aonde você consegue encontrar essa passagem aqui que ele te mostrou que custa 2.274. Ele tá te dizendo que é na TAP, no site da TAP, você vai selecionar aqui, opa, e ele vai te mandar, olha só, pro site da TAP. Daqui a pouco ele carrega. Vou deixar ele carregando aqui enquanto eu vou falando. Aqui tem um outro site, que é o eDestinos, que é tipo como se fosse uma agência online, daí não é o site da companhia aérea, mas tem por ali. E tem também no site da Viajanet, ele tá dizendo que tem esse voo. Olha só. Vou pular aqui, olha. Reservar com stopover ou sem stopover. A TAP é ótima, porque ela já dá essa opção, mas vamos botar aqui como sem stopover. Olha só, ele veio direto pro site da TAP, com a mesma configuração que ele tava lá no site aqui do Google, nas mesmas datas. 9 e 23 de junho, são os mesmos horários de voo. Aqui ele até aparece mais opções de horário de voo pra gente escolher, mas tá direto no site da TAP, que é onde você vai realmente fazer a compra. Então, esse aqui é o Google Flights, tá? É fantástico também. É sempre também o ponto de partida para pesquisar voos, é o Google Flights, tá? Outra parte que a gente tem aqui no nosso amigo Google é o hotéis. Então, vamos lá. Eu deixei uma aba de hotéis, acho que aberta aqui, deixa eu ver. Aqui, que eu queria mostrar ela assim para vocês. Essa é a aba geral de hotéis. E aí você pode colocar a cidade aqui, Paris, no nosso exemplo. Vamos botar uma data... Vamos deixar essa data mesmo como tá, não tem problema, tá? E aqui ele aparece, ó, aparece mapa, que nem os sites onde a gente vê preços de hotéis, ele aparece mapa aqui. E aparece a lista aqui. Qual que pra mim é a grande vantagem do Google nessa parte aqui de voos, gente. De voos não, desculpa, de hotéis. Essas 3 ferramentinhas aqui, ó. Onde se hospedar, quando visitar e quanto custa. Vou abrir um pouquinho de zoom aqui pra vocês. Por quê? Porque a maioria dos outros sites de hospedagem, eles não têm essas ferramentas aqui, tá? Porém, eles são melhores pra você fazer a reserva, porque eu considero que o Google
ele não, para mim, ele não puxa em todos os sites que tem informações de hotéis. Então, eu prefiro, na hora de reservar, eu prefiro entrar realmente no site de hospedagem, entrar no Expedia, no Booking. Ele não vai trazer informações de Airbnb, por exemplo, então tem que procurar separado, mas ele te dá uma noção e aí você usa aqui, por exemplo, onde se hospedar. Vamos ver se ele vai carregar. Hoje ele tá danado aqui comigo, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu mudar a data, gente, pra ver se ele pesquisa. Porque ele tá malandrinho comigo. Vamos ver se vai abrir os filtros. Não abriu. Ele não tá carregando hoje essa aba aqui. Pera aí. Vamos ver se aparece agora no quando visitar. Senão a gente abre um do zero também, não tem problema. Pera aí que eu vou abrir um novo aqui. Ver se a gente consegue... Que eu quero mostrar pra vocês, porque essa é realmente uma ferramenta legal, tá? Vamos ver. Agora foi. Era isso que eu queria. Olha só, quando você clica em onde se hospedar, ele te fala dos principais bairros de Paris para você se hospedar, dá características do bairro, nota do bairro, aqui a média de preço por noite. E aqui eu também não gosto muito da média de preço do Google, porque ela também é sempre alta. Na prática, a gente não vai reservar essas hospedagens tão caras, né? Pelo menos eu acho que vocês também não vão. Eu também não vou reservar R$ 1.270 uma diária. Mas ele dá uma noção do bairro, pelo menos, tá? Depois, vocês não se preocupem que quando vocês fizerem as pesquisas realmente dos hotéis pelas outras plataformas, vocês vão encontrar valores melhores, tá? Eu garanto pra vocês. Mas aqui ele dá uma noção bem legal. Qual que é essa região de Paris? O que tem de legal aqui? Olha só, ele aponta no mapa qual que é essa região. Claro, aqui tem... Opa! Tem muito preço aqui, a gente fica com dificuldade de ver. Opa, me perdi aqui. Ai, desculpa, gente. Aqui. Hotéis em Paris, perdão. Muita aba aberta. Então, aqui ele, inclusive, mostra pra gente no mapa onde é que é essa região aqui. Fantástico, nos dá uma noção excelente de localização, né? Outra ferramenta que é o Quando Visitar, que é parecida com o que aparece lá no guia geral. Então, aqui ele mostra os meses, a temperatura, se é alta temporada ou não. Aqui mostra as pessoinhas. E ele mostra aqui uma média de preço. Então, se a gente clicar, ele mostra aqui que nessa época, geralmente, os hotéis custam de 341 a 899 por noite, tá? Então, ele também dá uma média aqui. E esse quanto custa também é só uma outra forma de ver. Ele traz pelos tipos de hotéis, 2 estrelas, 3 estrelas, e mostra também a média. De novo, eu acho a média do Google um pouco pra cima. Na verdade, não que a média esteja pra cima, né? Mas é que as hospedagens que eu costumo reservar, eu reservo mais barato do que isso, né? Pelo menos eu tento procurar hospedagens mais baratas do que isso. Mas você consegue ter uma noção. Então, esse aqui é o nosso amigo Google Viagens, gente. Ele é excelente. Deixa eu virar aqui vocês pra mim, pra continuar. Então, eu vi ali que vocês ficaram animados eu vi os comentários de vocês falando do Google. É uma super ferramenta mesmo e ela é um excelente ponto pra gente começar quando a gente não sabe. E não só pra quando a gente não sabe. Como eu mencionei, ela é uma ferramenta, inclusive, pra quem é experiente em viagens e não conhecia. É uma ferramenta que eu comecei a usar faz mais ou menos um ano que eu comecei a explorar bem essa ferramenta. Então, eu posso afirmar para vocês que ela é muito boa, ela dá uma noção excelente pra gente de localização, enfim, de tudo, de atrações. Então, para novas viagens, ela é ótima, tá? Próximas ferramentas que eu quero falar para vocês é a parte de experiências. Eu quero falar para vocês como é que a gente pode buscar, além da busca clássica por passeios, que vocês já viram nessa ferramenta do Google, um exemplo disso, de como vocês descobrem o clássico, o que tem para fazer naquela viagem, né, naquela cidade. Mas como é que a gente descobre outros passeios, coisas diferentes? O que tem de diferente para fazer naquela cidade? O que os moradores estão fazendo? Então,
como é que a gente descobre isso? Então aqui eu vou trazer algumas dicas de como pesquisar na internet por isso, e uma outra ferramenta também que virou o meu xodó recentemente, que também é uma ferramenta relativamente nova e as pessoas estão começando a descobrir agora. Então eu espero que seja uma ferramenta que traga também descobertas para vocês e também vire o xodózinho de vocês, tá? A Rose falando, é muito bom, ao invés de ficar realmente procurando em vários lugares, a gente tem tudo ali conglomerado nesse Google Viagens. Como eu mencionei, vão ser informações mais simplificadas, não vai ser tão aprofundado, mas é dali que você parte. Então é mais fácil começar por ali e aí depois pesquisar alguma informação específica que você quer em outro lugar, do que começar num universo abrangente, né, de pesquisa. Então por ali já ajuda com certeza, inclusive com a visualização ali do mapa facilita bastante. Então deixa eu mostrar aqui a parte de pesquisa para vocês. Deixa eu inverter de novo. Olha só. Aqui eu quis trazer uma pesquisa para mostrar para vocês formas da gente descobrir novas atrações diferentes, coisas diferentes que as pessoas estão fazendo naquela cidade. O melhor jeito de fazer isso é pesquisar em inglês, porque você vai encontrar mais informações e mais sites, porque tem muito mais chance de um site da cidade ter em versão em inglês e dificilmente vai ter uma versão português, né? Então você tem muito mais chance de encontrar esse tipo de informação quando você pesquisa dessa forma. Então eu coloquei aqui, inclusive se vocês quiserem anotar aí o jeito como eu escrevi, vocês podem anotar. Aqui eu escrevi Best Places in Paris to Hang Out. Isso significa, traduzindo assim, mais ou menos por cima, melhores lugares em Paris para se encontrar, para encontrar lugares com movimento. Não é bem essa a tradução, mas é mais ou menos isso que significa. E aí aqui eu encontrei esse primeiro artigo aqui, que só de eu passar o olho eu vi nomes que eu não conheço. De modo geral, são nomes que eu não conheço das minhas pesquisas de Paris e das coisas que eu sei que tem para fazer em Paris. Então, com certeza que tem alguma coisa diferente. E aqui embaixo, no sugestões de pergunta do Google, tem aqui, ó, onde os locais, as pessoas locais se encontram em Paris, aonde elas vão. E aqui também tem um artigo dando sugestões do que as pessoas fazem. E é relativamente novo, porque ele é de novembro de 2019. Então, você abre esses blogs. Abriu em inglês, Bruna, não sei inglês. Gente, pega o Google Tradutor, copia e cola e traduz a frase, tá? Não se limitem por isso. O tradutor vai traduzir relativamente bem, vocês vão conseguir entender o que tá dizendo lá. E aí vocês exploram esses artigos para ver o que tem de diferente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O canal Saint Martin, em Paris. Eu já fui para Paris, eu não conhecia esse canal quando eu fui, e descobri faz pouco tempo. Deve fazer mais ou menos um ano e meio que eu descobri que tem esse canal em Paris. Isso foi 3 anos depois que eu viajei para lá. Então, se eu tivesse feito uma pesquisa mais aprofundada, talvez lá quando eu fui para Paris, eu teria descoberto isso aqui. Mas eu ainda não tinha essas técnicas tão avançadas, pessoal. Eu fui evoluindo as técnicas ao longo dos anos, tá? Então, aqui tem sugestões de locais. Aqui é um outro site dizendo aqui, ó, coisas não turísticas para fazer em Paris. Então, é um guia, um guia de uma pessoa local contando o que você pode fazer em Paris que não é turístico. E aí ela te dá aqui algumas sugestões de onde ir, inclusive locais para comer. Então, olha só, a gente descobre com uma pergunta simples pro Google, tipo, melhores lugares pra tipo, hangout em Paris. Eu não consigo nem traduzir essa palavra direito para português, gente, mas tudo bem. E vocês encontram isso, ou onde os locais vão em Paris. E aí você troca só a palavra, né, Paris para outra palavra. London, Rome, Amsterdã, e assim vocês vão trocando desde que seja, né, internacional a viagem de vocês, né? Se for em português, vocês pesquisam em português. Então, ó, quem quiser dar uma olhadinha aqui, anotar essa primeira frase aqui é muito boa, se alguém quiser anotar, tá? E essa outra
aqui também de Best Places em Paris. Depois eu posso escrever no story, depois eu faço um story com essas frases aqui, então se alguém não... Ó, a Geise falando que hangout pode ser traduzido como passear. Obrigada, Geise. Boa. Aqui então é onde as pessoas locais de Paris passeiam, o que elas fazem. E aqui, melhores lugares para passear em Paris. Então a tradução seria mais ou menos essa, tá? Então, por aqui, vocês conseguem tirar várias experiências e locais diferentes que vocês não vão encontrar numa pesquisa simples, tá? Na verdade, a pesquisa é simples, a gente só tem que saber o que perguntar, tá? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é no site do Airbnb. Mas, Bruno, o que você tá fazendo no site do Airbnb? Não é um site de hospedagem? Hoje em dia, ele não é mais só um site de hospedagem, minha gente. Ele é um site que tem experiências. Aqui, ó. Experiências. E agora, nesse momento da vida, inclusive, ele tem experiências online por causa do coronavírus. Então, o Airbnb encontrou uma forma de continuar gerando, né, receita para as pessoas que usam a plataforma como uma forma de renda. Então, eles, inclusive, trouxeram essa parte de... Opa, acho que eu cliquei em acomodações. Peraí. Experiências. Agora sim. Acho que agora ele vai pesquisar certo. Desculpa, continuando ali a parte das experiências online, o Airbnb encontrou uma forma de continuar permitindo que as pessoas que estão ali dentro da plataforma gerem renda. Então, eles lançaram também as experiências em versão online, que era uma coisa que não tinha antes, não tinha mesmo, porque eu já explorei bastante aqui essa ferramenta. Então, é uma coisa super legal que eu espero, sinceramente, que fique para o futuro como uma coisa da plataforma mesmo, porque é uma possibilidade da gente, talvez, viver uma experiência numa dessas cidades antes mesmo de estar lá, né? A gente viveu um pouquinho a cidade de outra forma, tá? Olha, coincidentemente, o meu espelho de Paris tá aqui atrás, ó. Não foi proposital, gente, foi sem querer, mas tá aqui, participando. Tá, voltando aqui. Aqui nessa parte tem os exemplos das experiências que são experiências físicas, né? Quando você estiver realmente na cidade. Como, por causa das questões de coronavírus, tem muita coisa aqui no site que tá um pouquinho diferente da versão normal, porque tem muita coisa fechada e o site orienta aqui, por causa do coronavírus, as experiências presenciais não estão funcionando e tal, então o site tá um pouquinho diferente. Mas não se apeguem com isso, porque quando tiver tudo normal, ele vai estar funcionando normal. Então aqui, olha só, aqui é uma experiência de você fazer o seu lenço de seda em Paris. Aqui tem tour fotográfico em Paris, alguém vai te fotografar. Aqui, por exemplo, segredos da preparação de crepes deliciosos. Aqui, ao invés de você só ir num restaurante comer crepe, talvez você selecione uma experiência dessas, compre uma experiência dessas e vá até um restaurante aprender a fazer crepe e ainda comer crepe. Então, é diferente a ideia aqui, não é só um passeio, é de outra forma. Olha só, aqui, visite um mercado e cozinhe com um foodie. Foodie, eu não sei o que essa palavra significa, mas acho que é tipo como se fosse um chefe de Paris, né? Alguém que trabalha com comida. Então, olha quantas experiências diferentes e legais a gente tem em diversas cidades do mundo na parte do Airbnb Experience. Então, é uma ferramenta relativamente nova, muitas pessoas não conhecem e ela é fantástica, porque ela traz coisas realmente incríveis que podem mudar bastante o nosso jeito de viajar. Inclusive, aqui tem também a parte do mapa ali, como funciona a parte do Airbnb de hospedagem, também funciona aqui do Airbnb Experience, tá? Essa ferramenta, gente, eu tô aqui suando, porque hoje tá quente. E eu tô aqui com calor. Quem conhecia essa ferramenta do Airbnb, quem já usou, quiser compartilhar, eu descobri faz alguns meses, não chega a fazer um ano, que eu descobri a parte de experiências e achei incrível, né? Não vejo a hora de poder usar essa parte do Airbnb também. E uma outra vantagem disso é que existe todo um incentivo à economia colaborativa, à economia local. Então,
você não tá só entregando o seu dinheiro para uma corporação grande, que tem passeios grandes, e não, você tá ali realmente usando um passeio de alguém que é local, você tá indo na casa de uma pessoa participar de um concerto, então é super legal. Ó, o William falando que já usou, que é muito bom. Então, gente, é fantástico, vale super a pena, tá? Qual que é o próximo que eu quero mostrar pra vocês? E aí eu lembrei que eu não deixei aberto. Pera aí, que eu vou abrir aqui a aba, pra daí ser mais fácil eu já começar pra vocês mostrando. Agora a gente vai entrar numa outra ferramenta, que é um outro universo de pirar o cabeção pra quem não conhece, tá? Por que pirar o cabeção? Porque é disruptivo, porque é um negócio super legal pra gente montar a nossa programação de viagem. Então aqui também é na linha das experiências, só que agora é uma ferramenta mais prática, né? Ela é para nos ajudar a montar o nosso dia a dia, o nosso dia a dia de viagem, tá? Então eu vou apresentar para vocês o My Maps. Eu já falei do My Maps várias vezes aqui no Fórmula, eu falo bastante, é uma ferramenta que eu gosto muito. Ela não é uma ferramenta nova, ela existe há vários anos, mas muitas pessoas não conhecem porque ela tá um pouquinho escondida dentro do Google Maps. Ela é uma ferramenta dentro do Google Maps, tá? Para vocês usarem, vocês precisam ter uma conta Google, tá? Então vocês precisam ter um login de Gmail para poder criar o My Maps, porque ele acaba sendo um arquivo que você salva, porque ele é um mapa customizável. Então, vou parar de falar e vou mostrar para vocês que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, deixa eu compartilhar aqui de novo. Vamos lá. Deixa eu fazer assim, eu vou diminuir a tela assim. Peraí. Deixa eu aumentar aqui, que caiba dentro da tela e aí fica mais fácil, eu não preciso ficar minimizando e assim. Olha só, eu tô aqui no Google Maps normal. Eu já tô logada no meu Gmail. Eu vou vir aqui no menu e eu vou em meus lugares aqui, seus lugares, tá? Na parte de mapas. E aí venho aqui em mapas e no meu caso eu tenho vários My Maps aqui. Cada uma dessas bolinhas vermelhas é um mapa que eu tenho criado, tá? Vou até pegar esse aqui do Canadá para mostrar para vocês, que é o mapa da minha viagem do meio do ano passado. Olha só. O My Maps é uma ferramenta... Deixa eu dar zoom. Esse mapa aqui fui eu que montei, gente. Todos esses pontinhos que estão aqui fui eu que marquei. Fui eu que montei o mapa da minha viagem para o Canadá no passado. O que eu queria fazer, onde eu queria ir, que possibilidades que eu tinha. Eu dividi, isso aqui é a divisão por dias. Então, cada uma dessas cores aqui para mim era um dia de viagem. Eu fiquei 3 semanas em Vancouver, tá? Por isso que é tanta coisa. Por isso que são vários pontinhos, tá? Mas o My Maps é completamente customizável, tá? Completamente customizável. Deixa eu abrir um My Maps pra vocês. Acho que aqui embaixo eu consigo abrir um My Maps novo pra vocês verem como é que ele vem zerado. Aqui embaixo tem criar mapa. A Erika pediu pra eu compartilhar as plataformas no meu Insta. Pode deixar a Erika aqui, depois eu vou fazer um story fazendo um resumão aqui das plataformas que eu falei aqui na live, mas tem bastante conteúdo sobre essas plataformas já, tanto no Instagram quanto no YouTube. Depois eu vou mostrar aqui alguns vídeos pra vocês, que aí são vídeos onde eu detalho mais cada uma dessas ferramentas, tá? Esse aqui é o My Maps zerado. Eu acabei de criar um arquivo, ele não tem nem título. Deixa eu ver se eu aumento o zoom também. Vou aumentar o zoom assim. Ó, ele veio sem título, eu vou botar aqui, vamos lá. Live FV, só pra gente brincar. Então, é o mapa que a gente criou aqui na live. Aqui, na camada, o que você pode fazer? Cada cidade pode ser uma camada. Então, vamos botar aqui. Paris. Opa. Paris é uma camada, eu posso adicionar uma nova camada chamada Londres, por exemplo. E aí, já vou mostrar pra vocês como é que faz. O que vocês vão fazer aqui? Aqui vocês vão digitar o nome do passeio, né? O nome do lugar. Por exemplo, a Torre Eiffel. Aqui. Deixa eu diminuir o zoom, porque senão vai ficar muito grande. Olha só. É só clicar em adicionar ao mapa.
Só deixa eu trocar de lugar que ela foi parar em Londres, subir para Paris. Pronto. Eu marquei a Torre Eiffel no meu mapa de Paris, aqui na camada de Paris. Tranquilo. Eu posso clicar aqui. Eu posso vir aqui, eu posso ir no meu outro mapa completo, vem daqui, ó. Eu escolho uma cor e eu escolho um símbolo. E tem milhares de símbolos, milhares de ícones, de tudo que é coisa que vocês possam imaginar. E aí vocês podem criar o padrão de vocês. Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Que deu... Vocês estão me ouvindo bem? Só me confirmem, por favor, que travou aqui a internet. Se alguém puder me confirmar, me acenar aí, se vocês estão me ouvindo, se vocês estão... Tá tudo certo? Tá, Verusca disse que vocês estão me ouvindo. Show. Então, vamos continuar. Então, aqui, como eu tava falando, aqui eu adicionei só um lugar, mas o mapa de vocês pode acabar ficando assim, bem preenchido de coisas, né, de pontos. Ó, vamos voltar aqui pro da live. Outra forma de adicionar. Aqui eu ensinei vocês pesquisando, mas você pode vir aqui, por exemplo, na Sacré-Cœur, que é aquela basílica que tem em Paris, bem no alto. Clica no nome do passeio, dá 2 cliques, vai abrir, é só clicar em adicionar. Adicionou no mapa também, vai ficar fixo. E aí cada item que você vai adicionando vai ficando fixo e o seu mapa vai preenchendo. E aí o que acontece? Vai ficar muito mais fácil. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui de... Aqui. Acho que esse aqui tá só os passeios sem divisão. Olha só. Aqui eu tenho um exemplo de mapa onde eu só coloquei os passeios. Eu ainda não fiz nenhum tipo de separação. Isso aqui é um mapa de Paris com os passeios que eu encontrei sobre Paris. E eu ainda não dividi isso aqui por dia. Tá tudo de uma cor só. Depois que eu dividir por dia, ele vai ficar assim. Deixa eu mostrar. Esse aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, depois eu fui lá, olhei, priorizei os que eu mais queria fazer e pela quantidade de dias que eu tinha em Paris, eu fui separando por cor. Então, todos esses aqui que estão em laranja, eu vou fazer no mesmo dia. Todos esses aqui que estão em azul escuro, eu vou fazer em outro dia. Todos esses que estão em verde, eu vou fazer em outro dia e assim, sucessivamente, o meu mapa fica bem visual e a minha parte de passeios fica bem visual também. Então, esse é o My Maps, tá? Eu tenho um vídeo no canal que dá mais detalhes sobre o My Maps, porque eu falo sobre roteiro. Deixa eu mostrar aqui qual que é o vídeo pra vocês. É esse vídeo aqui, ó, gente. Roteiro dia a dia, tá? Como montar o seu roteiro diário de viagem. Então, se vocês forem lá no canal... Opa! Deixa eu achar aqui. Acho que tá pra cima ou tá pra baixo? Aqui, ó. Se vocês forem lá no canal do Fórmula de Viagem no YouTube, esse aqui é o vídeo onde eu explico tudo certinho sobre My Maps, tá? Porque daí lá não é só sobre My Maps, tá? É um vídeo sobre roteiro, então eu mostro como você pode montar o roteiro dia a dia de viagem e eu acabo ensinando a fazer isso pelo próprio My Maps, tá? Então quem ficou curioso e quer aprender a mexer um pouquinho mais na ferramenta, pode assistir esse vídeo, tá bom? Ou vocês também podem ir fuçando ali sozinhos. Ela não é difícil de mexer, mas às vezes vocês vão acabar perdendo algum detalhe legal da ferramenta, então talvez seja interessante assistir o vídeo para vocês terem essa ideia, tá? Então esse é o nosso querido My Maps. Quem que já conhecia, quem que já usou, quem que não conhecia e achou o máximo, assim, sempre que eu mostro para alguém, as pessoas gostam bastante, acham super legal, tá? Vamos lá. Outras dicas aqui, que agora eu quero dar para vocês, que são relacionadas a... É mais ação do que ferramenta em si. Então, também são algumas coisas que muitas vezes os viajantes experientes acabam esquecendo de fazer, acabam esquecendo de praticar isso, né? Acabam nem pensando nisso. Um dos pontos é
usar o Groupon nas nossas viagens, porque existe Groupon em vários países do mundo, não só aqui no Brasil. Então aqui a gente às vezes acaba usando o Groupon, que é aqueles sites com desconto, mas também funciona em outros países. A única coisa é que você não consegue acessar, por exemplo, pelo site do Groupon do Brasil. Você precisa entrar no Groupon, por exemplo, da França, você precisa entrar no site do Groupon da França, e aí sim você vai conseguir pesquisar, então, os descontos que tem ali na França. Aí você coloca Paris, por exemplo, e vão aparecer passeios, vão aparecer restaurantes, vão aparecer várias coisas. Então, a dica do Groupon é uma dica simples, mas que muitas vezes a gente nem pensa que dá para usar isso em viagem, tá? Então, fica essa dica tanto para quem já viaja bastante quanto para quem não viaja ainda. Ela é excelente, tá? Inclusive, você pode, se você for usar o Groupon, você deixa para olhar o Groupon mais perto da viagem, porque aí você vai estar olhando realmente promoções ali bem próximas do período que você vai estar ali. Se não, você deixa para usar lá mesmo na viagem, tá? Quando você estiver em viagem mesmo, você usa o Groupon, baixa o aplicativo do Groupon lá do país, ou entra no navegador mesmo, não tem problema, e dá uma olhadinha ali, você, quem sabe, encontra boas promoções, por exemplo, de restaurantes, né, de alimentação, pratos que saiam, talvez aí a metade do preço que você pagaria normalmente. Então, fica a dica. Uma outra dica que eu gosto de dar é a questão de ficar mais tempo em um lugar. Como é que, Bruna, que dica é essa? Como é que isso funciona? Bom, muitos viajantes que viajam com frequência, eles já aplicam isso meio intuitivamente, porque eles já viajaram várias vezes e cansaram daquele ritmo mais frenético de passar em vários lugares numa mesma viagem. Mas ainda tem algumas pessoas que viajam nesse ritmo mais frenético. E o que acontece quando a gente desacelera um pouco e põe menos atrações nas nossas viagens, né? Menos cidades, aproveita com um pouco mais de calma. No que isso impacta? Tá? Isso vai impactar em alguns pontos. Você vai perder menos tempo porque você vai se deslocar menos. Você vai se deslocar menos, vai fazer menos check-in e check-out em hospedagens, né? Então, com isso tudo, você acaba economizando tempo e, consequentemente, você economiza em termos financeiros também. Por quê? Porque quando você fica mais tempo num lugar, e aí nesse caso, se você usar Airbnb, você tem desconto semanal. Então, toda vez que você usa o Airbnb e bota lá nas suas reservas, no mínimo 7 dias, ele começa a dar desconto semanal. Então, quanto mais tempo você fica, mais descontos ele dá. Então, na média, a tua diária sai mais barato. Isso para quem usar Airbnb. Então, também é uma forma de economizar quando você fica mais tempo no mesmo lugar, tá? Então, a hospedagem e diminui a questão dos deslocamentos. E também diminui, óbvio, os custos de deslocamento, porque você também vai estar usando menos o transporte, por exemplo. Ao invés de você fazer 4 ou 5 deslocamentos na sua viagem, porque você tem 6 cidades diferentes que você quer conhecer, você corta para 3, então você reduz, consequentemente, os seus deslocamentos para 2 ou 3, e com isso você reduz custos também, tempo e custo. Então, temos uma vantagem grande em passar mais tempo no mesmo lugar, tá? Fora toda a questão de aproveitamento, que você consegue aproveitar muito mais, isso é imensurável, né? A gente não consegue mensurar o quanto mais proveitoso é quando a gente passa mais tempo, quando a gente vê as coisas com mais calma, tá? E aí, uma outra dica que eu queria dar pra vocês também, em termos de ferramenta que vocês podem usar mais no dia a dia, quando vocês estiverem em viagem, é o TripAdvisor. Ele não é uma ferramenta, ele não é uma novidade, né? Ele não é uma ferramenta nova para ninguém. Ele é uma plataforma que existe há muitos anos, com o intuito de ajudar os viajantes. Então, muitas pessoas cadastram informações lá. Então, você sempre consegue informações muito atualizadas no TripAdvisor sobre as coisas. E aí, ele é uma ótima ferramenta para você usar durante a viagem para verificar a parte de restaurantes, cafés, enfim, a parte de alimentação. Porque a chance de um restaurante estar lá dentro do TripAdvisor cadastrado com uma avaliação é gigante, tá? Então, acho que até hoje nunca
não encontrei alguma coisa dentro do TripAdvisor. Então, por lá você consegue ver a nota do restaurante, os comentários das pessoas sobre como foi o atendimento, se foi bom, se não foi, o que aconteceu, o que não aconteceu. E você consegue ter uma noção de média de preço. Então, é caro ou é barato esse lugar que talvez você tá chegando ali perto do horário da janta, você não tem certeza de onde você vai jantar, você gostaria de uma indicação, você pega o TripAdvisor, abre e explora as possibilidades que tem ali próximas de onde você tá e olha essas informações. E aí você consegue ter essa noção, então, do se vale a pena ou não parar naquele restaurante, se vai ser muito caro ou não. Ali você já tem uma noção. Bom, aqui no TripAdvisor tá aparecendo 3 dinheirinhos, que ele mostra os cifrões ali. Bom, se tá aparecendo 3 dinheirinhos, talvez não seja tão barato. Se tá aparecendo 1 dinheirinho só, poxa, é uma das opções mais baratas que tem. Tá aparecendo 4 dinheirinhos, pera lá, talvez não é pra mim hoje, ou sim, hoje eu quero fazer uma refeição diferente, então vou me arriscar e vou entrar nesse restaurante aqui. Então, é uma ferramenta que vale para muitas coisas na viagem, tá? E aí, nesse caso, você baixa o aplicativo e usa o TripAdvisor no seu celular mesmo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma ferramenta aqui, só pra eu não esquecer de nada, gente. Não, era isso. Gente, a ideia de hoje era realmente ser um bate-papo. Por incrível que pareça, pra mim, pelo menos, passa muito rápido. Já são 8h10 quase, então já faz quase 50 minutos que eu tô aqui falando. E eu falei só o básico. Então eu queria realmente trazer pra vocês abrirem essas possibilidades também quando vocês forem fazer as viagens de vocês, tá? Lembrando, no canal do Fórmula de Viagem tem alguns vídeos sobre esses assuntos, então tem aquele vídeo do roteiro, e no vídeo do roteiro eu falo sobre o My Maps. Tem um outro vídeo, deixa eu só confirmar aqui o nome pra vocês, peraí que eu tô olhando aqui no computador. O primeiro vídeo do canal do Fórmula de Viagem eu falo sobre a parte de explorar o mapa, e ali eu conto como é que você pode fazer pra fazer esses filtros de deslocamento, de ficar mais ou menos tempo em algum lugar. Então eu explico nesse vídeo que tem no YouTube, tá? Então vocês podem dar uma olhadinha no canal do YouTube do Fórmula de Viagem, que tem alguns vídeos mais específicos, tá? E fico aqui também com a minha promessa de, no futuro, não muito distante, postar vídeos também sobre algumas das ferramentas que eu trouxe aqui, que ainda não tem no canal. Então, não tem vídeo ainda sobre o Google Viagens, então tem que fazer um vídeo desses pra gente explorar um pouquinho, com um pouquinho mais de calma, cada uma dessas ferramentas, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem? Bom, gente, era isso que eu queria contar pra vocês hoje. Amanhã de manhã, a gente tem live às 8h20 da manhã, porque às 19h20 a gente vai ter uma convidada, a Bárbara, então amanhã nós temos 2 lives. E a live de amanhã de manhã, de 8h20, ela tem tudo a ver com essa live, com esses assuntos que a gente tocou aqui. Porque eu vou falar sobre ferramentas fundamentais, ferramentas essenciais para os viajantes. Então, eu vou falar de mais algumas ferramentas além das que eu falei hoje aqui, tá? Eu vou revisar algumas delas amanhã de manhã, porque podem ter outras pessoas, mas eu vou falar de outras ferramentas e outros sites que são importantes para os viajantes. Então, essa é a nossa conversa de amanhã às 8h20 e às 19h20. Então, a gente vai receber a Bárbara e aí vai ser um bate-papo sobre intercâmbios. A Bárbara já fez alguns intercâmbios curtos, outros intercâmbios maiores, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Ela vai dar algumas dicas pra gente, tá bom, galera? Então, muito obrigada, tá bom, por vocês estarem aqui comigo nessa noite mais uma vez, tá bom? Vejo vocês amanhã de manhã, não esqueçam. E pode deixar que eu vou fazer stories depois falando aqui das plataformas e do site.